O prefeito do Rio, Eduardo Paes, chama delegado preso de vagabundo. O Ministério Público acusa Maurício Demétrio de tentar armar duas operações falsas. Uma delas contra Paes, na época candidato a prefeito. Claro que o SBT Rio vai trazer essa matéria para você a partir de agora. Acompanhe comigo. Eu falei 250, entendeu? O negócio é fechar, que aí a gente senta e vê uma fórmula. E não pede a prisão do cara, só indicia. A voz é do delegado Maurício Demétrio, que cobrava propina para prejudicar o trabalho da própria polícia em que ele atua. As investigações são do Ministério Público, que denunciou o delegado. Se quiser fazer lá a amizade, é pra fazer agora, entendeu? Tá resolvido. E se por acaso vier alguma ordem de MP, alguma coisa, eles avisam o que é. Na última quarta-feira, o Ministério Público do Rio de Janeiro desencadeou a segunda fase da operação, em que o principal alvo é Maurício Demétrio. Demétrio foi preso em junho, na primeira fase da operação. Ele é acusado de chefiar uma quadrilha que ameaçava e cobrava propina para comerciantes da Rua Tereza, tradicional ponto de comércio popular de roupas, em Petrópolis, na região serrana do Rio. Na época, a polícia encontrou no apartamento dele R$25 mil em dinheiro, além de 3 carros de luxo blindados e 12 celulares. O conteúdo de alguns deles levou novas acusações contra Demétrio. O Ministério Público analisou o conteúdo dos celulares apreendidos com o delegado. As mensagens revelaram que ele pagava propina para dificultar as investigações e também usava a estrutura da Polícia Civil para fazer operações falsas. Os áudios encontrados nos aparelhos confirmaram o que os promotores já desconfiavam. Agora, sapato total, né? Eu sei que tu não é de bobeira, mas avisa lá que não é pra ficar gritando aos 4 ventos que fechou arrego com a Draco. Com o Maurício Demétrio, tudo tinha um preço segundo o MP. Mesmo preso, o delegado continua recebendo salários da Polícia Civil que ultrapassa R$26 mil. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, usou as redes sociais para comentar sobre as investigações do delegado. Paes disse que Maurício Demétrio tentou derrubá-lo na eleição passada e chamou o delegado de vagabundo travestido de Estado. Demétrio responde por diversos crimes, entre eles organização criminosa e obstrução de justiça. Olha só, para que você dê uma ideia, né? Eu acho que esse tipo de investigação que o Ministério Público está fazendo acaba sendo muito importante. Agora são ligações perigosas, ligações criminosas, basicamente uma organização criminosa montada ali para tentar derrubar também pessoas que hoje a gente vê na política. E principalmente ligações perigosas dentro da própria polícia. Meu Deus do céu. Por isso que eu vou para a porta do Ministério Público conversar agora com o Homem-Bala, o repórter Jackson Silva, que traz mais detalhes pra gente. Jackson, pra gente que cobre polícia todo dia, eu vou te falar, eu fiquei espantado em cima desses áudios e dessa denúncia, dessa investigação toda do Ministério Público. Boa tarde pra você, meu amigo. Oi, Caio, boa tarde para você, boa tarde a todos, boa tarde, doutor Marcelo Carregosa. Confesso que também estou bastante surpreso com isso, mas antes vamos fazer uma retrospectiva sobre esse caso, que praticamente virou uma novela e que vai render muito pano para manga, tá? Vamos lá, em março, o doutor Maurício Demétrio fez uma operação, eu acompanhei essa operação, seguimos em direção à Tijuca. Quem era o alvo do Maurício Demétrio? Marcelo Machado. O Marcelo Machado é um delegado também, colega de Maurício Demétrio. Ele foi preso na ocasião, em março, tá? Segundo o Maurício Demétrio, ele é acusado de fazer parte de um esquema de propina. Ele foi solto logo em seguida e, até então, não há nenhum tipo de investigação contra ele. Quando foi em junho, o Ministério Público fez uma operação. Quem era o alvo? Maurício Demétrio. Segundo o MP, Maurício Demétrio prendeu o Marcelo Machado para despistar a atenção das investigações, que na realidade, quem era o causador de tudo isso era o próprio Maurício Demétrio. Ele sim, segundo o MP, é que forjava tudo, pedia propina, enfim. E também, agora nessas escutas telefônicas divulgadas na última quarta-feira, segundo o MP, ele menciona algumas delegacias, entre elas a Draco, tá, Caio? Isso sim causa muita preocupação.
Esse foi Jackson Silva participando com a gente aqui no SBT Rio. Eu trago agora o advogado criminalista Luiz Carlos Azenha para conversar com a gente aqui via Skype. Doutor Azenha, boa tarde para o senhor, obrigado pela participação aqui no SBT Rio. Agora, a gente fala de ligações perigosas, ligações que tentavam derrubar pessoas aí que poderiam entrar para o governo e que hoje estão no governo, e até mesmo de apurações feitas não só pela Polícia Civil, quanto pelo Ministério Público, que davam conta de que o delegado também chegou a prender colegas da Polícia Civil para que não pudessem atrapalhar essa organização criminosa que ele montou dentro também da Polícia Civil, utilizando o próprio staff da Polícia Civil. Boa tarde, Caio. Boa tarde. Já um Feliz Natal a você, né? Um pouquinho atrasado, mas sabe meu carinho, minha admiração por você. Ainda está em tempo de trazer meu presente. Ah, com certeza, com certeza. E, infelizmente, Caio, a gente vê um lamentável episódio envolvendo uma autoridade policial e que vai comprometer, Caio, seguramente todas as investigações pretéritas que essa autoridade policial, que agora certamente está com o cargo afastado, e vai ser mandado embora. Não tem como, Caio. Não tem como a Polícia Civil, em seus quadros, ter nos seus quadros um tipo de policial dessa estirpe. E as suas investigações serão comprometidas. O próprio Ministério Público, que é o fiscal também da atuação da Polícia Civil, vai, com base nesses áudios, nessa perícia que está sendo ventilada, certamente montar uma força-tarefa e investigar até o que ele fala. Com certeza. Até o que ele fala. Porque o que ele fala pode ter verossimilhança. E as investigações que ele fez com a sua equipe vão ter que ser revistas, Caio. É algo muito sério. Então é a prova também de que a Corregedoria, quando quer, funciona. O Estado tem que ter uma Corregedoria de Polícia atuante. Nós não podemos ter uma polícia que jogue contra a sua própria polícia. Nem os próprios policiais, Caio, os delegados de polícia que são sérios, vão aceitar um tipo de coisa dessa natureza. Eu concordo literalmente com o que o senhor falou. Agora há pouco, vocês perceberam que estava aqui na tela da televisão, porque você pode participar aqui pelo hashtag SBT Rio. Carlos falando o seguinte: não representa a nossa Polícia Civil, e que é a verdade, não representa. E eu ainda trago mais. No momento em que aquele outro delegado, à época, foi preso numa ação do Demétrio, isso que o senhor falou aconteceu, que as investigações do delegado na época foram colocadas em xeque como se aquele delegado era um criminoso. Só que no final das contas, o delegado que prendeu, que é esse aí, o Demétrio, que prendeu o colega na época, era ele o chefe da organização criminosa, apontado aí pela própria Polícia Civil e Ministério Público. Sem sombra de dúvida, cara. O doutor Carlos Augusto, os próprios delegados que comentam no SBT, são delegados de reputação ilibada, sabem muito bem o que eu estou falando, que na própria corporação, instituição Polícia Civil, desde a CADEPOL, né, o que se prima, até por uma investigação social, quando o camarada faz o concurso para delegado de polícia, é que nos seus quadros venham ter pessoas preparadas, porque é o menor sinal, Caio, eu repito, que o delegado de polícia está desviando da sua função da lei, ele deve ser demitido a bem do serviço público, sem sombra de dúvida. Não só pela sentença criminal, mas como pelo administrativo que corre, Caio, em separado do processo penal. Nós não podemos admitir no nosso Estado um delegado de polícia desse tipo. Amanhã ele está armando contra qualquer um, contra qualquer cidadão. E a polícia, a máquina policial, ela não funciona para prejudicar as pessoas. Ela funciona para investigar com seriedade, dentro da lei, com imparcialidade, fornecendo elementos para que o Ministério Público, Caia, possa exercer a sua função, que é de fiscal da lei. Demétrio, acho que a gente ainda pode falar além, que ele armou contra a própria polícia à época, para se dar lucro naquele momento. Ô Carregosa, eu vou te colocar nesse bate-papo, porque você é delegado de polícia, enfim, do mesmo staff, né, de vários outros delegados, e a gente coloca aqui nesse bate-papo, porque, por exemplo, vou utilizar esse exemplo, você poderia ter sido vítima de uma ação de um delegado que hoje é investigado
não era investigado não só pela Polícia Civil, como pelo próprio Ministério Público. Eu acho que quando isso cai por terra em cima da gente, a situação fica ainda pior. E, naquele momento, a gente percebeu que a própria Polícia Civil foi colocada em xeque e colegas seus da Polícia Civil foram desmoralizados para que essa organização criminosa pudesse lucrar. A então, verdade é essa. até contextualizar um pouco. Se perguntar se eu conheço o Maurício Demétrio, conheço o máximo, era de dar oi, tchau, se não tinha muita convivência com ele para conhecer ele a fundo. Agora, o Marcelo, que foi incriminado por ele, eu conheço. Sim. Ele fez a Cadepol comigo, inclusive, e como a gente era Marcelo, a gente sentava do lado, inclusive. Cara, o Marcelo sempre foi uma pessoa da melhor qualidade. Quando teve a operação contra o Marcelo, foi feito um espetáculo para queimar a reputação do Marcelo. Então, isso foi uma coisa que eu e o pessoal da minha turma, todo mundo ficou olhando e falou assim, cara, como assim isso aconteceu com o Marcelo? E aquele espetáculo manchou muito a própria imagem da polícia. E qual é o problema? Quando você tem uma operação, você já cria, até entre as pessoas próximas, você já cria desconfiança. Ou seja, será que o Marcelo está numa sacanagem? Ou seja, porque você vê a operação acontecendo, vê uma investigação e você cria. Quando teve a reviravolta mesmo, que mostra que ele armou para o Marcelo e a forma que foi armado para o Marcelo, a gente ficou mais catatônico ainda. E eu me lembro que todos os delegados que estavam aqui, todo mundo falando que a gente está catatônico, porque a gente nunca viu uma armação desse nível. Ele armou de uma forma que foi o seguinte, ele forjou uma compra já com uma investigação falsa, e aí ele já estava pronto para prender na hora que a compra que ele forjou, ele ia fazer o flagrante. E você vê que tudo foi feito em relação a isso. Então, assim, eu não vou ficar aqui passando pano em pessoas só, porque delegado é colega. Não, o que ele fez não tem perdão, é crime, tem que responder. E aí o que acontece? Você vê que pelos relatos e como tem essas narrações, ele mostra que ele também possivelmente estava armando para outras pessoas, inclusive você vê a questão do prefeito. E aí agora a questão é o seguinte, o que ele está falando ali é verdade ou não é? Porque uma coisa ele já testou. Ele é mentiroso nesse aspecto, Sim. Ou seja, ele arma contra as pessoas. Então tem que tomar muito cuidado também com o que é alegado ali. Entendeu? Até mesmo para a gente não acontecer que nem aconteceu com o Marcelo, que é atacar uma reputação do Marcelo. Ele teve uma sorte que foi o seguinte, o Demétrio foi preso e, de certo modo, a reputação dele foi limpa. Mas isso normalmente não acontece. O Marcelo está hoje em dia com uma reputação limpa, mas é uma situação que, assim, foi realmente, porque ele foi preso, mostrou toda a armação. E se não tivesse sido isso? O Marcelo ia ficar a vida inteira andando com um elefante nas costas, com a reputação dele queimada. E, Carregado, você falou tudo. A informação negativa, ela vem de muito mais do que a positiva. Naquela época, a prisão de um delegado envolvido em coisa errada, que foi no momento da prisão do Marcelo, como você disse, deixou todo mundo, estupefato pelo que aconteceu, você conseguia entender, bateu-se aquela situação. Será que existe uma verdade? Será que não existe? Por vocês conhecerem justamente o Marcelo, ok? Só que isso causa pra gente estranheza. Imagine para quem tá ali. E claro que os advogados de defesa de muita gente aproveitou para, tá vendo? O delegado armava automaticamente para pedir a soltura do cliente dele. Infelizmente vai ser o caminho natural. Você já criou desconfiança. Aí você cria, obviamente, a equipe só estava ali praticando crime. Não, realmente prendeu muita gente que merecia ser presa. Agora, você criou desconfiança. E isso é o caminho natural, se você já vai ter desconfiança, vários casos dele, a pessoa acabar sendo solta. Eu vou trazer Jackson Silva para esse bate-papo entre mim e você e também o Azenha que está lá com a gente. Jackson Silva, aquela situação, Ministério Público investigando, esses áudios começaram a ser divulgados agora de 12 telefones celulares apreendidos na casa do Demétrio. O Ministério Público até agora só conseguiu colher informações de 2 desses telefones, onde em alguns desses áudios, né, Homem-Bala, acaba dizendo até que ele teria algum tipo de ligação criminosa com o pessoal da Draco. Claro que tudo isso o próprio Ministério Público vai tentar apurar, vai correr atrás, até mesmo para não manchar o nome da Draco nesse momento, né? Essa é a principal preocupação de todos, não só da Polícia Civil, dos delegados, mas de toda a sociedade. Imagina só, ele é um delegado, autoridade, se ele prendeu o próprio amigo para se livrar da investigação, comparar a mim, a você e a sociedade, quem está na rua, o cidadão comum. Então isso preocupa muito. Dele, de repente, pegar uma pessoa comum, que não tem, de repente, noção, né, de se defender, e falar que é um bandido e prender. Como é que fica a situação dessa? Um delegado veterano,
eu confesso que fiquei bastante surpreso com ele. Bom, sobre a nota da Polícia Civil, ela disse que não foi notificada, né, que assim que for notificada vai se pronunciar. Com relação à defesa de Demétrio, nós não conseguimos contato com o advogado dele e assim que conseguir a gente volta a falar sobre esse assunto. Caio Alex. Essas foram as informações do Jackson Silva. Eu vou voltar também com o doutor Demétrio. Demétrio, olha só, o Azenha, perdão, doutor Azenha, aquilo que a gente falava aqui, né, Azenha? São tantos nomes, tem hora que a gente até se perde. Mas, Azenha, aquilo que a gente falava aqui, o Ministério Público já afirmou que de 12 telefones celulares encontrados na casa do Demétrio, eles conseguiram as informações entre áudios, mensagens de 2 aparelhos. E que já trouxe para a gente aí um mar de sujeira. Acho que, no seu entendimento, tem coisa pior por vir aí, da gente ainda pode falar assim, se de 2 telefones a gente já ficou aí assustado? Ô, Caio, vamos lá, uma questão técnica. Quando o Ministério Público pede a perícia nos telefones, no caso desse acusado, que me parece já virou réu, já teve denúncia, ou do indiciado, é justamente para que colha informações e que se aprofunde nessas investigações. A partir do momento que essa perícia veio e foi feita a perícia, inclusive pelos próprios policiais civis, é a perícia da própria Polícia Civil, que até o doutor Carregosa está aí sabe, de uma forma isenta, trouxe a verdade. O Ministério Público agora vai aprofundar essas investigações, certamente dali pode instaurar outro procedimento para apurar a verossimilhança, para apurar aquilo que ele relata. Bem lembrando que o doutor Carregosa falou, ele é mentiroso, é verdade. Mas é dever do Ministério Público apurar qualquer tipo de denúncia, o que tem ali nessa perícia, nesse celular, e a defesa pode até, do delegado, contratar um perito também assistente para poder contestar, mas é batom na cueca. A própria matéria fala aí, muito bem colocada, né, pelo editor, que é batom na cueca. E o Ministério Público vai aprofundar. Aquilo que foi dito ali, ô Caio, vai ser objeto de investigação de uma força-tarefa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho absoluta certeza que o Ministério Público, como fiscal da própria Polícia Civil, da atuação da Polícia Civil, ela vai aprofundar essas investigações, cara. Doutora Azenha, obrigado por sua participação aqui no SBT Rio. Sempre um prazer tê-lo aqui. Conte sempre com a gente. Prazer e toda vez a gente vai encher seu saco a todos. para o senhor estar aqui com a gente, ok? Feliz Ano Novo também, se a gente não se falar novamente aqui no SBT Rio. Um abraço, Felane, jornalista, meu amigo. Um grande abraço. Que bom, gente. Eu vou voltar com o Jackson Silva, lá na porta do Ministério Público, Jackson, porque me cantaram aqui que parece que agora a Polícia Civil já mandou nota, dizendo aí, a princípio, em cima dessa investigação do Ministério Público. O que a Polícia Civil tem a dizer, Jackson? Então, Caio, segundo a Polícia Civil, eles estão aguardando o retorno ainda do Ministério Público sobre esse caso, tá? E assim que for notificada, vai fazer uma nota falando sobre as investigações que pesam sobre Maurício Demétrio. Esse foi o Homem Bala, Jackson Silva, participando aqui do seu SBT Rio. Muito obrigado, Jackson. Acho que você volta ainda nessa edição do SBT Rio.